Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e na aula de hoje nós abordaremos o conteúdo que corresponde ao grupo de animais incluídos no grupo dos moluscos. Então, quem são os moluscos? Os moluscos, eles recebem esse nome justamente porque eles são animais de corpo mole. Entre os exemplos de moluscos, nós podemos observar os caracóis, a lula, o polvo, a lesma. Além disso, nós podemos ver também, nesse grupo de moluscos, os caramujos, os mexilhões, as ostras e, por fim, como último exemplo aqui de grupo de animal incluído no grupo dos moluscos, nós podemos citar o náutico. Então, todos esses animais, eles têm como característica o corpo mole, fazendo então eles serem incluídos no grupo dos moluscos. Vamos entender agora algumas características dos animais que estão incluídos no grupo dos moluscos. A primeira coisa que vocês precisam saber é que, além dos moluscos eles apresentarem um corpo mole, outra característica dos moluscos é apresentar um corpo dividido em 3 estruturas básicas. A primeira estrutura seria a cabeça, que está mostrada em azul claro aqui na imagem. Em seguida, nós temos também a massa visceral, mostrada aqui nesse fundo lilás. E, por fim, uma última estrutura que divide o corpo do molusco, que está mostrada em verde, que é a porção do pé. Então, o corpo do molusco é dividido em 3 estruturas básicas: cabeça, massa visceral e pé. Vamos analisar melhor um pouco sobre essas estruturas básicas do corpo do molusco. A primeira delas que eu falei para vocês é a estrutura chamada de cabeça. Então, na cabeça, nós vamos encontrar os tentáculos, e esses tentáculos, eles apresentam olhos, que são especializados na formação de imagens, e também esses tentáculos, eles são responsáveis pela função tanto do tato, que é a percepção do ambiente, como também do olfato, que são aromas presentes no ambiente. Então, os tentáculos, eles abrigam, eles guardam as estruturas dos olhos, que estão aqui situadas nas pontas. Eles têm a função também do sentido do olfato e do tato desse animal. Na cabeça, além da gente encontrar os tentáculos, nós vamos encontrar também uma estrutura que é a boca do molusco, que ela está mostrada aqui em detalhes, em detalhes melhores para vocês aqui na imagem. Essa boca do molusco, que está representada aqui também no desenho, ela tem uma língua com dentes de uma substância chamada de quitina. Essa língua com esses dentes de quitina é chamada de rádula. Então, essa língua com dentes de quitina, que é a rádula, ela vai ser utilizada pelo animal para realizar a raspagem do alimento e assim ele consiga se alimentar. Então, ele coloca essa língua para fora com esses dentes de quitina, a rádula, efetuando então a raspagem do material que servirá de alimento para esse molusco. No caso dos caramujos, eles se alimentam de águas presas às rochas. Então, eles usam a rádula, que é essa língua com dentes de quitina, para retirar as águas que estão presas a rochas e que são usadas como fonte de alimento por esse molusco. Agora vamos para a segunda estrutura básica que forma o corpo do molusco, que é a massa visceral. Na massa visceral, que ela está situada aqui nessa região desse caracol, essa massa visceral ela contém as vísceras, isto é, os órgãos que são responsáveis pelas funções vitais, ou seja, as funções necessárias para a sobrevivência desse organismo, como a circulação, a digestão, a reprodução. Então, todas as estruturas, os órgãos responsáveis por circulação, digestão, reprodução, pelas funções desse molusco, estão localizados na porção que é a massa visceral. A seguir, eu mostro uma imagem onde é possível observar melhor esses órgãos envolvidos com funções vitais.
Então, aqui, ó, se vocês observarem, como eu falei, a massa visceral está localizada nessa região, onde eu estou apontando aqui com o mouse. E aí, dentro dela, nós vamos encontrar órgãos com funções vitais, como, por exemplo, o pulmão, como, por exemplo, também o rim, o coração, responsável pela circulação. Então, todos esses órgãos com funções vitais, ou seja, as vísceras desse animal, estão localizados na porção do corpo que é a massa visceral. A terceira estrutura que forma o corpo do molusco é o pé. O pé ele é formado por músculos que eles vão ter funções diferenciadas de acordo com o molusco. Ele pode servir para rastejar, pode servir também para a locomoção daquele molusco através do nado, ou então prendendo-se a rocha. Então, aqui nós podemos ver com detalhes a porção do pé de um caracol, e aqui, ó, o pé em forma de tentáculos, no caso do polvo. Então, esses pés, eles são formados por estruturas musculares que vão servir para que o animal possa rastejar, agarrar-se a determinadas estruturas, nadar, enfim, ter funções variadas. Agora que nós já sabemos as três estruturas básicas do corpo do molusco, nós vamos compreender quais são os tipos de moluscos que existem. Então, o grupo dos moluscos é dividido em três classes. A primeira classe corresponde à classe dos gastrópodes. Os gastrópodes são os moluscos que apresentam um pé que fica localizado na região ventral, ou seja, na região inferior do corpo desse animal, no ventre, digamos assim. São exemplos de gastrópodes os caramujos. Os caramujos, eles têm os pés localizados na região ventral, do ventre desse animal. Então, aqui, ó, vocês conseguem observar também a porção do pé, que está bem aqui abaixo dessa concha, que vai ser responsável, que é localizado, então, na região ventral desse organismo. Outro exemplo de gastrópode, ou seja, molusco, que apresenta o pé localizado na região ventral, são os caracóis. Aqui nós podemos ver, ó, o pé do caracol e o pé está localizado na região ventral. A mesma coisa nesse outro caracol, o pé dele está localizado na região ventral inferior do corpo. Por isso que ele é um gastrópode. Outro exemplo de gastrópode são as lesmas. As lesmas também têm os pés localizados na região do ventre e, por isso, são animais incluídos no grupo dos gastrópodes. Quando a gente fala em caracóis e caramujos, nós podemos observar bastante semelhanças assim, físicas entre esses dois animais. Especialmente porque ambos têm uma concha, né, localizada na porção posterior, tem esses tentáculos com olhos, então eles se assemelham bastante nesse sentido. Só que existe uma diferença entre caracóis e caramujos. Os caracóis, eles são animais que vivem em ambiente terrestre. E, além disso, eles têm uma concha bem mais fina, porque isso facilita a locomoção desses animais no ambiente terrestre. Já os caramujos são animais, são moluscos que vivem no ambiente aquático, ou seja, eles habitam as águas. Esses animais eles já apresentam uma concha bem mais grossa do que os caracóis. Essa concha grossa é usada como proteção para o animal diante da água. Então, por exemplo, para se livrar dos impactos da água, eles têm uma concha grossa que vai amortecer esses impactos da água no local onde eles vivem. Além disso, já que a gente falou nas diferenças entre caramujos e caracóis, nós podemos também notar uma diferença com relação às lesmas, porque as lesmas, diferente dos caracóis e dos caramujos, elas parecem, se assemelham a eles, porém elas não têm conchas. Então, essas seriam as três diferenças entre esses animais que eu comentei que estão no grupo dos gastrópodes, ou seja, dos moluscos que têm o pé localizado na região do ventre. A segunda classe de molusco que nós precisamos compreender são os moluscos chamados de bivalves. Os bivalves, eles apresentam uma concha dividida em duas. Essas conchas divididas são chamadas de valvas. Então, os bivalves apresentam duas conchas, ou seja, duas valvas,
encaixadas uma na outra, como vocês podem observar na imagem. Então, nós temos uma concha dividida em duas partes, em duas válvulas que estão encaixadas uma na outra. São exemplos de bivalves as ostras e os mexilhões. Ostras e mexilhões, eles costumam se fechar na presença de predadores através de músculos. Então, eles fecham essas duas conchas, essas válvulas que eles têm, para se proteger de predadores no ambiente que está oferecendo perigo para esses dois animais. Então, ostras e mexilhões apresentam duas conchas, ou seja, duas válvulas, por isso estão incluídas no grupo dos bivalves. Onde nós podemos encontrar ostras e mexilhões? As ostras e mexilhões, elas costumam ser encontradas enterradas na areia ou então presas a rochas, né? Que nós podemos ver mexilhões presos a rochas, ou outros materiais que encontram-se no fundo do mar, como, por exemplo, pneus, restos de navio, de partes de navio. Então, eles vivem ou enterrados na areia ou presos a rochas e outros materiais que estão no fundo do mar. Terceira classe de moluscos que nós precisamos saber são os cefalópodes. Os cefalópodes, eles são os moluscos que apresentam a cabeça ligada aos pés. Então, são exemplos de cefalópodes. Os polvos, observem que os pés do polvo são tentáculos e eles estão diretamente ligados à cabeça. A lula, então aqui nós podemos observar a cabeça e os pés, que seriam os tentáculos, ligados diretamente à cabeça. E o náutilo também. O náutilo é que nós podemos encontrar a cabeça e os pés, que estão na forma de tentáculos, ligados diretamente à cabeça. Sempre que a cabeça está ligada aos pés, nós temos animais que estão incluídos na classe dos cefalópodes. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula remota de hoje. Eu peço que vocês façam a leitura da informação complementar contida no plano de estudo, respondam a atividade de forma online através do link que eu encaminhei na aula e entrem em contato comigo para qualquer retirada de dúvidas. Um grande abraço para vocês.